Mateus capítulo 9, do versículo de número 27 até o 31. Você que trouxe aí a sua Bíblia, por favor. Diz a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, do versículo 27 ao 31. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele na casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. E você diz? Vai tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Em nossa última ministração, onde nos baseamos também nesse mesmo evangelho, nesse mesmo capítulo, nós tratamos a respeito do poder de Jesus sobre a morte. Os irmãos se lembram? Nós falamos sobre a ressurreição da filha de Jairo. O contexto onde acontece todas essas coisas é o contexto onde Jesus também cura a mulher do fluxo de sangue. Jairo procura Jesus para ser ajudado. Os irmãos se lembram que a situação de Jairo era grave. Era uma menina de 12 anos e ela já estava morta ou moribunda. Só que nesse intervalo, quando Jesus está se dirigindo à casa de Jairo, a multidão ali que apertava Jesus, no meio de tudo aquilo, de toda aquela situação, havia uma mulher que toca na orla das vestes de Jesus, e Jesus age em favor daquela mulher, curando ela também, pois a sua situação também era grave. Ela tinha gasto o dinheiro, as suas economias, as suas finanças com os médicos, e até então nada tinha acontecido favorável àquela mulher. Ela enfrenta toda aquela situação só para tocar na orla das vestes de Jesus. Jesus também ajuda aquela mulher. Depois Jesus chega na casa de Jairo e está ali diante de um cenário extremamente contrário, difícil, desafiador, visto que já estava então acontecendo uma cerimônia fúnebre. As carpideiras, que eram as pessoas contratadas para chorar, já estavam fazendo o seu serviço, junto com os flautistas e os profissionais contratados para o serviço. Jesus chega naquela situação e diz assim: a menina não está morta, ela dorme. Todo mundo ali achou que Jesus estava num show de stand-up. Ele está de brincadeira, né? Como assim ela não está morta? Jesus então chama os seus discípulos mais íntimos, Jairo, e eles entram até o ambiente em que aquela menina está deitada, e Jesus apenas diz uma palavra, ou ele verbaliza, né? Talita, cumi. Que significa: menina, levanta daí. Ela se levantou imediatamente e Jesus mandou então
dar comida para aquela menina. Sinal que ela estava perfeitamente bem, né? Eu me lembro o pastor Manuel contando a respeito do Ismael, quando ele passou por aquela situação. Uma das coisas que o Ismael pediu, que deu a certeza que ele realmente estava bem, é quando ele estava lá: eu quero comer arroz, feijão e carne. A situação era inquestionável, o milagre era inquestionável. E nós aprendemos na semana passada que, nesse texto de Jairo, que a morte sobre Jesus, a respeito de Jesus, que a morte não tem a última palavra diante de Jesus. E sobre a fé, que o papel das aflições em nossas vidas é fazer com que nós venhamos estar aos pés de Jesus, assim como Jairo se prostrou, se ajoelhou aos pés de Jesus. A aflição, ela serve para nos colocar aos pés de Jesus. Isso é sobre a fé. Sobre Jesus é que a morte não tem lugar, não pode prevalecer diante dele. E sobre a fé, que as aflições, elas nos levam a estar aos pés de Jesus. Quem tem fé, irmãos, não pode se intimidar com as impossibilidades, visto que, eu já falei isso uma vez, vou falar de novo, as nossas convicções a respeito de Deus, a respeito de Jesus, elas nos levarão a agir diante das impossibilidades, ou seja, o que você pensa a respeito de Deus, a respeito de Jesus, vai levar você a lidar de uma forma com as impossibilidades. A crença de Jairo em Jesus foi suficiente para que ele se aproximasse de Jesus, se ajoelhasse diante de Jesus e dissesse: eu creio que se o Senhor colocar a mão sobre ela, ela será restaurada. Então as nossas convicções, elas são decisivas, elas são indispensáveis, porque elas vão definir as nossas atitudes de fé. Amém? Hoje nós acabamos de ler um texto, eu poderia falar, recapitular outras coisas, mas hoje nós acabamos de ler um texto que nos apresenta um cenário em que Jesus está saindo da casa de Jairo e indo em direção à sua casa. Aí tem a polêmica. Era a casa de Jesus? Não era a casa de Jesus? Era uma casa que estava preparada para receber Jesus? Isso pouco importa. O que importa é que Jesus está saindo. A agenda de Jesus era apertada demais, né? Ele tinha sido chamado por Jairo. No caminho ele se encontra com a mulher do fluxo de sangue. Depois ele vai para a casa de Jairo. Ele sai da casa de Jairo. E qual é o cenário agora? 2 cegos que estão clamando. E eles clamam: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, que a agenda de Jesus no seu ministério era extremamente apertada. Ele vivia cercado de compromissos, mas esses compromissos não eram aleatórios. Todos os que foram registrados nas Escrituras serviram e servem para a nossa edificação, para a nossa fé, para nós aprendermos mais sobre o próprio Jesus e aprendermos mais também a respeito da fé. Você crê nisso, meu irmão? Então diga amém, glória a Deus. Você olha para esse texto, você aprende sobre a fé, sobre quem é Jesus, como Jesus age. Jesus então estava extremamente atarefado. Não era brincadeira. Se você tivesse na pele de Jesus e saísse daquela situação de Jairo, de fortes emoções, né? Estava falando hoje aqui pela manhã, das fortes emoções lá na casa de Jacó. Agora Jesus também
Jesus está saindo de um ambiente onde fortes emoções tomaram conta daquele lugar, e agora ele está lá, novamente, diante de pessoas também que estão desesperadas, dizendo, clamando, cegos. Eles não podem ver, mas eles também têm uma convicção, e nós vamos entender a convicção desses homens. Eles estão dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A primeira iniciativa aqui, ou a primeira situação em que nós vemos, é que esses dois homens reconhecem Jesus como filho de Davi. A segunda atitude desses dois cegos, eles clamam por misericórdia. Eles reconhecem quem é Jesus e depois eles clamam por misericórdia. E em resposta da atitude de fé e do pedido desses dois cegos, o que Jesus faz, irmãos? Jesus faz uma pergunta. Qual é a pergunta de Jesus? O negócio é o seguinte: vocês realmente crêem que eu posso fazer esse negócio? A resposta dos dois cegos é positiva, porque eles dizem de maneira objetiva, sem arrudeio, sim, Senhor, nós cremos. Depois há uma palavra de Jesus para aqueles dois cegos, ou melhor dizendo, nós precisamos nos lembrar que Jesus primeiramente ele toca nos olhos e depois ele faz uma declaração: seja feita segundo a fé que vocês tiveram. Nós vemos aqui essa interação de Jesus, ou seja, que seja feito segundo a sua fé. E o que aconteceu, irmãos? O milagre foi imediato. Em seguida, há uma ordem de advertência. Mateus ele é muito sucinto, há uma advertência. Qual que é? O negócio é o seguinte, gente. Foram abençoados? Foram. Mas eu quero pedir uma coisa para vocês, ó. Não falem nada. O texto diz, se você ler novamente aí Mateus capítulo 9, do versículo 27 em diante, a advertência de Jesus, ela é severa. Ela é Jesus é incisivo, Jesus ele é direto. Jesus não está apenas falando por falar. Jesus está trazendo uma firme recomendação. Eu não quero que vocês saiam falando o que aconteceu aqui. E o que eles fizeram? Segundo Mateus, eles desobedeceram. Todos os assuntos do texto, irmãos, que nós acabamos de observar aqui, eles nos levam ao assunto principal. O assunto principal do texto aqui é a autoridade, a misericórdia de Jesus durante todo o seu ministério. Desde o capítulo 8, e nós estamos aqui dando seguimento ao capítulo 9. O centro, o cerne do texto é a autoridade de Jesus e a sua misericórdia para todos os homens, sejam eles rejeitados, sejam homens nobres, ricos, importantes, pessoas que eram prestigiadas sim ou não na sociedade. Jesus está demonstrando a sua autoridade e ele está exercendo também a sua misericórdia. Por outro lado, um assunto importante aqui também é a importância da fé e da obediência. A fé e a obediência, irmãos, são duas coisas que precisam andar juntos. Eu me lembrei aqui daquele texto que diz que o justo viverá pela fé. Essa expressão, ela aparece pela primeira vez no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 2. E se você for dar uma olhadinha no texto original, na verdade ali, a palavra que é utilizada para fé, na verdade é fidelidade.
O justo viverá pela sua fidelidade. Pela sua fidelidade. Ou seja, fé e fidelidade são duas coisas que precisam andar juntas. Nós vamos nos limitar a falar, fundamentados no texto, sobre Jesus e sobre a fé. E nós extraímos aqui algumas lições que nos levarão a um conhecimento mais apurado. Sobre quem? Sobre o nosso mestre e como ele quer que nós nos relacionemos com ele. O que Mateus está ensinando aqui, irmãos, diante desse texto? Mateus está ensinando ao seu público, os judeus convertidos a Cristo. Esse evangelho aqui ele foi endereçado primeiramente aos judeus convertidos a Cristo. Que Jesus é o rei, o filho de Davi, o seu reino é um reino de misericórdia. Jesus em Mateus, irmãos, é apresentado como rei. O primeiro capítulo de Mateus apresenta a genealogia desse rei. Ele tem um reino e esse rei, ele é o filho de Davi, e esse rei é misericordioso. Ele atende os seus súditos, mesmo em meio a uma agenda muito apertada. Você já foi procurar um político importante? Já viu como é que é para você conseguir conversar com ele, falar com ele? A agenda dele é apertada. E muitas vezes ele deixa a pessoa na mão. Você observa que no ministério de Jesus, mesmo em meio a toda essa agenda apertada, ele está ali, irmãos, exercendo a sua autoridade e também manifestando a sua misericórdia. Aleluia, irmãos. Nessa noite você está aqui, você é salvo em Jesus. Por quê? Porque ele é rei e porque ele teve misericórdia de você, porque ele teve misericórdia de mim. Amém? Jesus está exercendo autoridade sobre as enfermidades. Esse reino não precisa de porta-vozes que promovem aspectos secundários de seu reino. Presta bastante atenção nisso, irmão. Ele não quer que os porta-vozes apresentem os aspectos secundários do seu reino. Esse rei sabe a hora certa de ser reconhecido por todos, visto que ele tem uma missão clara, que é salvar o perdido. Depois nós vamos entender por que Jesus falou para eles assim: olha, não falo nada não do que aconteceu aqui com vocês. Porque durante o começo da minha fé, quando eu li esse texto, sempre dava um nó na minha cabeça. Mas nós vamos entender por que Jesus disse isso. Para nós, irmãos, esse texto indica o ensino de Jesus sobre a identidade de Jesus como Deus e como Rei, e como Ele se compadece de nós. Nós podemos extrair, irmãos, que a verdadeira cegueira, presta bastante atenção aqui, irmãos, ela pode ser tanto física como também espiritual. Vocês pensaram assim: não, o pastor vai dizer, a verdadeira cegueira, ou a pior cegueira, é a espiritual, visto que esses homens eram cegos, mas eles estavam vendo aquilo que muitos não viam. Mas nós vamos ver, irmãos, que existe um problema grave. Às vezes a cegueira, ela pode ser tanto física, como também espiritual, porque aqueles homens viram algo em Jesus, mas não viram tão claramente como deveriam. Segundo, há momentos em que seremos desafiados a responder francamente, a sós, com Jesus, a respeito da nossa fé. Olha aqui para mim, aqui, irmãos. Vai ter momento que nós precisaremos responder francamente. É você e Deus a respeito das suas crenças. Terceiro, a fé que honra Jesus, Jesus honra a fé. Amém? A fé que honra Jesus, Jesus honra a fé. E quarto,
a consequência da fé que honra a Jesus. E quinto, a advertência de como devemos falar sobre Jesus. Mas, em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria de falar aqui sobre Jesus. Ele é o filho de Davi. Ele está acima de qualquer tipo de perspectiva das pessoas da sua época, que buscavam apenas um mero reformador político, um agitador social. Ele é misericordioso. Por quê, irmãos? O termo filho de Davi, os irmãos vão entender claramente o que eu vou dizer aqui. Ó. Os irmãos se lembram quando Jesus está prestes a subir para o céu? E os discípulos chegam ou estão diante de Jesus? O que eles perguntam para Jesus? Senhor, o Senhor vai restaurar o reino a Israel? As pessoas que fizeram essa pergunta, qual era a expectativa deles? Eles queriam a restauração do reino. Quando um judeu afirmava Jesus, filho de Davi, ele estava afirmando que Jesus era o Messias, mas ao mesmo tempo ele estava esperando o Messias que promoveria uma restauração política, um bem-estar político, social para eles, que ia fazer da nação de Israel uma nação poderosa, a tal ponto que governaria outras nações. Essa era a expectativa dos judeus. É o chamado Mashiach ben Davi, ou seja, o Messias, filho de Davi. Você percebe isso claramente no ministério de Jesus. Eles queriam alguém assim. Muitos que se aproximavam de Jesus se decepcionaram com Jesus, porque viram que Jesus não estava ali para promover isso. Jesus queria salvar. Jesus diz na casa de Zaqueu: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ou seja, os cegos, eles acertaram. Filho de Davi. Mas não na expectativa deles. Que Jesus já tinha ajudado muitas pessoas. Jesus já tinha feito com que pessoas em uma situação caótica saíssem e vivessem a sua vida de maneira totalmente restaurada. E agora eles queriam experimentar também daquilo ali. Os irmãos se lembram que muitos das multidões, quando iam atrás de Jesus por causa dos seus milagres, porque Jesus tinha multiplicado o pão, porque Jesus tinha multiplicado o peixe. E o que Jesus fez? Durante o ministério de Jesus, houve um certo momento que os gregos foram atrás de Jesus, e eles queriam promover o ministério de Jesus. E o que Jesus fez? Jesus se afastou, Jesus se escondeu. Jesus não queria esse tipo de promoção. Jesus tinha uma missão muito clara, muito bem definida: salvar o perdido, cumprir a vontade do Pai. Então a cegueira, irmãos, ela pode ser tanto física como também espiritual. E para provar o que eu estou dizendo aqui, irmãos, se você der uma olhadinha no texto, olha aí, continue com a sua Bíblia aberta. Se você dá mais uma olhadinha no texto, você pode observar que eles seguiram Jesus de onde? Desde onde? Desde a casa de quem? Os cegos seguiram Jesus desde a casa de quem? Da casa de Jairo, irmãos. Desde a casa de Jairo. E quando que Jesus responde eles? Quando ele chega em casa. Quer dizer, a gritaria, a frenesi
Não impressionou Jesus? Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com meias verdades a respeito de Jesus. A internet está repleta de meias verdades a respeito de Deus, do seu reino, da sua palavra, a respeito da fé, entre tantas outras coisas. A pessoa começa a ver um vídeo, começa a ver uma coisa, tem uma meia verdade ali, mas quando você pega a peneira, que você dá uma vasculhada, você começa a perceber, não passa no crivo da palavra de Deus. Não foi isso necessariamente que Jesus ensinou. Precisamos crer, ele é o filho de Davi, que veio buscar e salvar o perdido. Ele não é apenas mais um agitador social e político, ele é o filho de Deus que se entregou por nós. Amém? Irmãos, a respeito da fé, a cegueira pode ser tanto física como espiritual. É evidente, irmãos, que Jesus não respondeu imediatamente os gritos daqueles cegos. Jesus estava ali lidando com eles e ele estava observando a sinceridade em que eles responderiam a sua pergunta. Era possível que eles só estivessem repetindo o que tinham ouvido os outros dizerem. E que logo que Jesus tivesse passado, se esquecesse totalmente do incidente. E também, irmãos, é muito importante notarmos que Jesus, de fato, obriga esses dois homens que o vejam em particular. Olha aqui, irmãos. Deus preza pelo relacionamento do ser humano na intimidade. Os irmãos lembram de Mateus capítulo 6? Jesus fala sobre dar esmola, orar e jejuar. E qual é o ponto ali? Ajudar para ser visto por Deus, orar para ser visto por Deus e jejuar para ser visto por Deus. Ou seja, o nosso Deus, o meu Deus, o Deus da igreja, o Deus da Bíblia, ele se interessa pelo nosso relacionamento particular. Ele não abre mão disso, irmãos. Ele preza por isso. Você pode até fazer publicamente, mas o que mais importa é entre você e Deus. Uma das leis do mundo espiritual é que mais cedo ou mais tarde todo ser humano deve confrontar-se com Jesus a sós. É muito fácil decidirmos a favor de Jesus na avassaladora emoção de uma grande reunião pública. Por isso que eu sou contra esse negócio. Na hora do apelo, quer aceitar Jesus, aí o povo da igreja fica, vai lá, vai lá. E aquela frenésia. Não, irmãos, tem que ser daqui, ó. Não adianta. O que Paulo diz? Que se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, serás salvo. Não adianta pegar e arrastar. Isso não é papel dos irmãos que estão no ambiente do culto, isso é papel do Espírito Santo de Deus. Porque a graça de Deus ela é despejada sobre a vida da pessoa a tal ponto que ela precisa dar uma resposta positiva a essa graça. Porque tem gente que rejeita. Eu creio que a pessoa rejeita. Algumas pessoas rejeitam. Eu não creio no conceito de graça irresistível. Eu creio que a graça pode ser resistida. O conselho da Bíblia, o conselho de Deus é para que não resista. Mas existem pessoas que resistem. Mas Deus preza pelo nosso relacionamento, esse confronto sobre a fé. A fé que honra Cristo, Cristo honra a fé. Glória a Deus. Versículo 28. A pergunta de Jesus: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? A resposta deles no particular: sim, Senhor. Amém? A resposta deles foi no particular. Você já viu, irmãos? Que nenhum médico,
Você vai no médico, imagina, você vai no médico lá e ele passa para você um remédio, um tratamento, e você não tem nenhum tipo de entusiasmo. Você não acredita naquilo ali. Imagina, você ir para o médico e você não acredita que o médico pode te ajudar. Que situação? Você vai incrédulo. É um contrassenso isso. Porque se você saiu da sua casa, se você gastou tempo, se você ficou ali, né? Mesmo, até particular você espera, né? Já viu essa? Você paga, consulta, cara, marca, aquela coisa toda, chega lá, você vai tomar um chá de cadeira, do mesmo jeito. Aí você entra dentro do consultório do médico, e ele começa a falar um monte de coisa para você, e você não acredita em nada daquilo que ele falou. A fé que honra Jesus, Jesus honra a fé. Nós não podemos estar perdidos no que diz respeito à nossa esperança. Nós temos esperança em Deus. Se a nossa esperança está no Senhor, Deus honra a nossa esperança, Deus honra a nossa fé nele. Fé nele, não é em objeto, não é em ministério, viu, irmãos? Não é em pastor, fé nele, em Jesus e na sua palavra. Jesus não se impressiona, irmãos, com a intensidade dos nossos gritos de socorro, mas na sinceridade da nossa fé. É isso, irmãos. É a sinceridade da nossa fé. Eles gritaram, mas chegou um certo momento. Deixa eu perguntar um negócio a vocês. Sei que vocês gritaram, vocês fizeram uma algazarra danada aí, mas na boa, vocês acreditam mesmo nesse negócio que vocês estão pedindo? A fé deles foi confrontada. Aleluia. Jesus honra a fé com... Como é que Jesus honra a fé desses homens? Jesus toca nos olhos deles. Jesus toca nos olhos deles. Um toque de amor. E ele concede vida àqueles olhos ali que estavam incapacitados, mortos. E Jesus traz uma palavra de ânimo. Seja feito segundo a fé que vocês têm. E qual que é a consequência, irmãos, da fé que honra o Senhor? A visão foi restaurada. A fé que clama também confia. A fé que confia recebe o milagre. A cura foi instantânea e completa. Não é só clamar, precisamos confiar. Não é só gritar, não é só espernear. Você pode fazer isso e não crer, irmãos. Mas nós precisamos confiar. Que Deus está interessado não é na altura, na intensidade do seu grito, não é no seu esperneio, é se você crê ou não. Amém? E último lugar aqui, irmãos, uma advertência sobre como devemos dar testemunha a respeito de Jesus. Aí ele fala assim, ó, cuidem para que ninguém saiba disso. Aí eu comecei a derreter um pouquinho dos meus neurônios para tentar entender isso. Eu falei, Jesus, me ajuda a entender. Por quê? Bom, se o papel da igreja é evangelizar, se o papel da igreja é falar de Jesus, se o papel da igreja é testemunhar, por que Jesus fala para aqueles homens, não conta nada para ninguém? Jesus advertiu-os de terem cautela, porque ele não queria atrair oposição das autoridades judaicas precocemente, e nem queria que o povo o visse apenas como um operador de milagres. Sabe por quê, irmãos? Quanto mais os feitos de Jesus eram divulgados, mais as autoridades judaicas queriam atrapalhar Jesus, impedir o avanço do ministério de Jesus. E Jesus queria que isso fosse
segurado um pouquinho, porque isso ia acontecer na hora certa. Jesus ia ser preso na hora certa. Jesus não tinha interesse de ser visto apenas como um mero operador de milagres, até porque, irmãos, as curas registradas, mencionadas na Bíblia, elas têm um papel pedagógico, elas nos ensinam algo a respeito do nosso relacionamento com Ele. Não é apenas milagre por milagre, não é bênção por bênção, tem um fim, tem uma finalidade. É como eu disse aqui, irmãos, o que adianta? A pessoa vai, busca a Deus, recebe a bênção que ela tanto almeja e depois ela vira as costas para Jesus, ou seja, ela não aprendeu nada, não serviu de nada, não mudou nada, os olhos não foram abertos em nenhum tipo de aspecto ou situação. Precisamos aprender, irmãos, com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Uma coisa que tem que ser externada aqui, irmãos, tem que ser deixado de maneira bem clara, é que isso que Jesus aqui pediu para eles fazer, não me dá base para proibir as pessoas de dar testemunho, não é isso. Não é isso, irmãos. Jesus não está proibindo as pessoas de dar testemunho. É que nós não podemos, irmãos, pegar o testemunho das maravilhas que Deus fez nas nossas vidas e apenas dar ênfase a aspectos secundários a respeito de Jesus. Eu tenho que falar daquilo que importa, daquilo que realmente Jesus quer que eu fale, não de coisas secundárias. Você já viu que a inclinação do ser humano, quando ele recebe uma bênção de Deus, é valorizar, enfatizar, falar, mensurar apenas questões secundárias a respeito das bênçãos de Deus? Não é o fato de Deus curar ou não curar, é o que você aprendeu com isso daí. É o que Deus vai fazer com você, dentro de você, no seu coração, na sua fé, no seu relacionamento com Ele. É isso. Jesus não quer que seus feitos sejam propagados por qualquer motivação. Jesus não queria ser famoso, ele queria salvar o homem. Essa é a verdadeira face da misericórdia. Presta atenção aqui, irmãos. Essa é a verdadeira face da misericórdia. Sentir a dor e estender a mão em favor do mesmo. A ênfase de Jesus ali não era ficar famoso, irmãos. Não era ficar conhecido. Era ajudar de verdade o ser humano. Você já viu, irmãos, que a nossa inclinação, quando a gente ajuda a gente a ser promovido por causa daquilo ali? Jesus está nos ensinando isso, irmãos. Ele ajudava o ser humano porque estava realmente preocupado com o ser humano. Ele conseguia enxergar no ser humano um pedido de socorro. Mas ele sabia que naquele pedido de socorro tinha uma outra situação de emergência que precisava também ser atendida. Você já viu? É que nem o camarada. Chega, eu preciso. Eu preciso da solução de um problema. E ele está desesperado por causa daquilo ali. Deus vai fazer. Mas ele também quer tratar um outro problema mais grave que está dentro do ser humano, que o ser humano não consegue enxergar. E o fato dele conceder essa bênção é uma porta, é um mecanismo para que o próprio ser humano entenda e perceba aquilo que ele não está percebendo. Aquilo que ele não enxergou ainda. Aquilo que ele não percebeu ainda. É que nem aquele negócio. Eu pedi uma coisa para Jesus, Jesus me deu. Mas Jesus tratou uma coisa que estava dentro de mim que precisava ser tratado primeiro. Era uma situação de maior necessidade. A emergência era maior.
Senhor, restaura o meu casamento, minha família está destruída. Papa, irmão, não adianta tratar o casamento se Deus não tratar as pessoas que compõem o casamento. Tem que tratar o marido, tem que tratar a esposa, tem que tratar os filhos. Não adianta apenas promover uma situação de suposta paz e harmonia momentânea, se os corações ali não estão sendo tratados. Deus não está, irmãos, inclinado em nosso favor para promover sobre as nossas vidas apenas uma bênção que na verdade é apenas um paliativo para nós. Deus quer tratar o nosso ser, a nossa alma, o nosso todo. Algumas perguntas aqui, irmãos, para a nossa reflexão, para ficar mais claro ainda. Reflita sobre o que eu vou perguntar aqui. Você hoje sabe qual é a verdadeira identidade de Jesus e quais são os propósitos dele em sua vida? Tem muita gente que acha que sabe responder isso aqui, mas não sabe. A identidade de Jesus e quais são os propósitos dele para as nossas vidas. Segundo, você conseguiu entender por meio do texto o problema na crença dos dois cegos? Deu para perceber o problema na crença? Deu mesmo? Jesus queria tratar a crença deles no particular. Amém? Porque muitas vezes no público parece que está tudo beleza, viu? No público está tudo ok, é que nem o culto. Nós estamos aqui, todo mundo está numa paz, né? Todo mundo aqui é muito lindo, todo mundo aqui é muito santo, todo mundo aqui vive em uma perfeita harmonia. Mas, independente do culto, irmãos, Deus quer tratar você individualmente. Ele quer confrontar você, a sua fé, as suas crenças, as suas convicções. Porque nós podemos ser Maria, mas vai com as outras. É o problema de cegueira, não apenas física, mas também espiritual. Terceiro, sua fé foi motivada por um calor do momento de uma multidão ou por um encontro pessoal, verdadeiro, íntimo com Jesus? Eu lembro quando eu me converti primeiramente lendo a Bíblia em casa. Depois eu fiz a confissão pública. Viu? Eu me converti primeiramente lendo a Bíblia em casa. E depois tive a minha confissão pública. Houve a necessidade de eu fazer a confissão pública? Sim, eu quis fazer. Foi voluntário, ninguém me obrigou a fazer. Mas antes eu já tinha tido um encontro pessoal com Jesus. Amém? Quarta pergunta, como eu posso honrar a Deus com a minha fé? Como que eu posso honrar a Deus com a minha fé? Obedecendo a Ele, gente. Quinta pergunta, qual tem sido a ênfase do nosso testemunho? Falar do milagres ou daquele que faz os milagres? Qual é o perigo de fazer isso de maneira equivocada? Já parou para pensar nisso? Nós estamos falando apenas meramente dos milagres de Jesus ou nós estamos falando de Jesus que opera milagres? Eu quero falar do Jesus que opera milagres. A ênfase é nele. As bênçãos dele nos alcançarão, te alcançarão, alcançarão as nossas famílias, a Igreja Batista Nacional. Mas, importante, a ênfase precisa ser no Jesus que abençoa. No Jesus. Você entende que o mau testemunho pode ser tão prejudicial como o não testemunho? Olha aqui para mim aqui. Presta atenção no que eu vou dizer, irmãos. Você tem a compreensão
que o mau testemunho, ele pode ser tão prejudicial, ou até pior do que o não testemunho, porque quando eu dou um testemunho, frisando aquilo que eu não deveria frisar, eu estou fazendo um desserviço para a obra de Deus. Porque às vezes a gente fala de mau testemunho apenas com escândalo, né? Coisa assim. Não, mas eu posso dar um testemunho de algo que realmente aconteceu na minha vida e focar nas coisas que não deveriam focar. Em mim mesmo, na minha superação. Ai, tá vendo? É porque eu fiz, não, porque eu sou uma pessoa que corre atrás, que é de superação. Não, irmão, você não tem que, a ênfase não é você, não é a sua superação, mas no Deus que te abençoou, o Deus que teve misericórdia de você, enquanto você estava naquela situação difícil. A glória é para Deus, o louvor é para Deus, as bênçãos vêm de Deus. Não estou dizendo que a pessoa não deve dar o testemunho. Conta o testemunho, mas glorifique a Deus com o seu testemunho. Só que eu não posso deixar aqui de perder o gancho, né? O mau testemunho, no sentido de escândalo, também tem tirado muita gente da igreja. Tem muita gente machucada por causa disso. Tem muita gente que não quer nem saber de igreja, de pastor, de Bíblia, de fé, de absolutamente nada, por causa de escândalo de crente, de pastor e de igreja. Isso é um caos. Em alguns lugares isso se tornou um estado de calamidade. A igreja tem perdido a sua credibilidade, o evangelho tem perdido a sua credibilidade em muitos arraiais, por causa de mau testemunho de pastor de igreja, de crente, e assim por diante. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nesta noite nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Tua palavra é transformadora. Ah, Jesus. Nos ajude a entender quem realmente o Senhor é. E quais são os propósitos do Senhor nas nossas vidas. Nos livra da cegueira espiritual, da cegueira física, Senhor. Ó Deus, nos livra de uma vida de apenas gritaria e frenesi, mas sem nenhum tipo de encontro real e íntimo contigo, Senhor. Nos livra disso, Senhor. Trata-nos, Senhor. Confronta-nos no pessoal, ó Deus. Confronta-nos, ó Pai. Confronta-nos no pessoal, Senhor. Faz-nos crescer na fé. Que nós possamos ter uma fé que te honra, uma fé que verdadeiramente glorifica o teu nome. Que a nossa fé, que os nossos testemunhos não estejam centrados em nós mesmos, mas em ti, Senhor. Porque do Senhor é a honra, do Senhor é a glória, do Senhor é todo o louvor, do Senhor é toda a majestade santa. Oh, Senhor, espera sobre a tua igreja. Ó Deus, nos livra do mau testemunho, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ganhar vidas, ganhar almas. Que pessoas se rendam aos teus pés, através daquilo que falaremos a respeito de ti, Senhor, das tuas maravilhas e dos teus feitos, Senhor. Dá-nos uma fé viva, uma fé poderosa no Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus.